Olá, meu nome é Alexandre Bahia, sou aluno de Ciência Política, estou no quarto semestre e quero apresentar aqui o meu trabalho dentro da disciplina de Laboratório Político, foi ministrada pelo professor Amarildo Baesso. E quero, antes de começar o meu trabalho, agradecer ao professor Amarildo e à universidade, porque essa disciplina ela vem agregar muito, uma vez que nós estamos na prática exercendo um pouco dos nossos conhecimentos dentro do curso de Ciência Política e temos a oportunidade de fazer um laboratório, de iniciar talvez a nossa vida profissional já dentro do curso de Laboratório Político 1. Então, eu quero apresentar aqui as minhas referências do trabalho, né? Eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre uma política pública da área do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, denominada CETEC, que é a secretaria que faz parte do Ministério da Educação. Esse trabalho eu contei com apoio, com a ajuda aqui do CONIF, o local onde eu trabalho, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, que é um órgão que também gera políticas públicas, que transformam políticas públicas na prática educacional, na área de educação profissional e tecnológica, com arranjos na área de inovação e empreendedorismo. Então, me chamou muita atenção a política pública que o Ministério da Educação lançou, né, que é um programa chamado Novos Caminhos, que foi lançado aí por volta de outubro de 2019, e eu coletei as informações dessa política pública, né, basicamente no site do Ministério da Educação, que inclusive criou um website, um hot site sobre essa política pública, dos novos caminhos, onde eles geram ali as estratégias, os motivos, né? Tem um pouco ali da formação da agenda e as estratégias que foram implementadas, que serão implementadas, né? Essa é uma política pública ainda que está em andamento, podemos dizer que é uma política pública ainda nova, né? E o que eu vou demonstrar aqui um pouco aqui do meu trabalho, daquilo que eu coletei, das informações, né? Eu também contei com a ajuda de depoimentos de reitores, que são os executores dessa política pública, pelo menos no âmbito das instituições federais de ensino, que também são executores dessa política pública, tá? Eu vou falar um pouquinho da política pública que eu escolhi, que é o programa Novos Caminhos. Ela vem bem dentro do contexto da educação profissional e tecnológica do país, né? Que é uma modalidade de ensino de extrema relevância, né? Estratégia para o país, tem um potencial muito grande para ampliação de oportunidades, né? A inserção socioprodutiva de milhões de brasileiros, né? Contribui para impulsionar a produtividade, a competitividade nacional e como um fator imprescindível, né? Para o crescimento econômico do país, né? Também um diferencial na competitividade. Então, a educação profissional ela é importante, ela também, essa política pública, ela tem como um dos objetivos a oferta de cursos de educação profissional, a ampliação, né? Na verdade, a ampliação de cursos de educação profissional tecnológica, e ela deve estar alinhada e articulada à política de geração de emprego e renda e também ao setor produtivo, né? Eles aqui no meu trabalho, na leitura que fiz, na pesquisa, eles alegam, ou pelo menos expõem, que há uma desarticulação entre a oferta de educação profissional no país e o arranjo produtivo, o setor produtivo no país. Há um descompasso, vamos colocar assim, entre esses dois, entre a oferta e a demanda, né? Usando aí conceitos da economia. Essa política pública, né? Ela também tem nos seus cenários algumas dinâmicas e algumas complexidades que eu acabei vendo aqui, pelo menos avaliei assim, que é como, por exemplo, né, como aliar a política de educação profissional dos estados, que também são público-alvo
dessa política pública, e a oferta de educação profissional das instituições federais de ensino. Há também um descompasso e há também problemas e, enfim, cenários que eles colocam como desafios aí dessa política pública, né? Então, eles fizeram alguns eixos desse programa, que o primeiro eixo, por exemplo, é aliar a oferta de cursos e a demanda do setor produtivo. Temos um outro eixo que é a implementação de itinerários de formação técnica e profissional do ensino médio. O que quer dizer isso? Que eles estabeleceram ali um cardápio, vamos dizer assim, colocar esse itinerário de formação técnica e profissional alinhado, né? Alinhado nos estados, nas instituições federais. E eles usaram, por exemplo, a reforma do ensino médio, que é aquela lei 13.415 de 2017, que mexe na lei de diretrizes e bases da educação. Um outro eixo que eles colocaram, né, que é alavancar o reconhecimento social e econômico da formação técnica profissional, né, elevar a atratividade e o prestígio da educação profissional. Nós temos no Brasil, segundo as minhas pesquisas, e a OCDE foi uma fonte que eu utilizei, e também a plataforma Nilo Peçanha, que é uma plataforma que tem os dados da educação profissional das instituições federais, né? O Brasil tem pouco mais de 8% da oferta para a oferta de educação profissional, sendo que em países desenvolvidos, como a Alemanha, Coreia do Sul e outros, a oferta de educação profissional atinge em torno de 46% dos jovens que estão no ensino médio estão na educação profissional, sendo que no Brasil é apenas 8%. Então, essa política pública ela tem como objetivo alavancar, né, o reconhecimento social e econômico da formação técnica e profissional. Um outro eixo também que é integrar dados e estatísticas, né, para subsidiar planejamento e gestão da educação profissional. Há um descompasso, há algumas informações e dados que não estão, vamos colocar assim, uniformes, né? E isso dificulta um pouco o planejamento e a gestão da educação profissional. Então, eles querem integrar dados estatísticos do país para os ofertantes da educação profissional, né? Então, há também um objetivo de conhecer os dados das instituições, né? Temos vários ofertantes, né? Da educação profissional, os institutos federais, temos o Sistema S, que é um ofertante, as escolas estaduais de educação profissional, né? E todos eles têm um objetivo que é a oferta para os jovens, né? Que é o grande público-alvo dessa política do programa Novos Caminhos. Claro que há eixos que para a estrutura, que são eixos estruturantes dessa política pública, como, por exemplo, a formação docente, que também é um gargalo que, pelo menos, nós identificamos na descrição da política como um dos objetivos, né? Queria falar um pouquinho, acho que, ainda falando dentro dessa questão da descrição geral da política pública, a questão da agenda governamental, né? Essa é uma agenda, esse programa ele busca ampliar, por exemplo, 80% as matrículas em cursos técnicos e profissionais até 2023. Então, é uma meta bastante ousada, né? Outra fonte de informações que eles colocaram aqui, né, é a mudança de legislação. Então, eles por exemplo, colocaram facilidades para que o setor privado também oferte essa educação profissional nas instituições privadas, uma vez que a educação profissional consta, né, no programa de governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso está dentro da agenda do governo. Então, esse programa foi gestado dentro desse contexto, né? Alguns achados assim que eu acho que é importante compartilhar, né? O professor Amarildo colocou aqui para nós podemos evidenciar a articulação entre as instituições federais, entre as instituições federais e os estados, né? E uma estruturação da política em 3 eixos: gestão e resultados, né? Articulação e fortalecimento das redes, e inovação e empreendedorismo. Então, esse programa, eu achei bem interessante, essa questão da articulação entre vários entes federados, né? E
e instituições federais, instituições estaduais de ensino profissional. E eles apontaram, tá aí um pouco do meu trabalho, um trabalho escrito, mas compartilhando aqui com a comunidade acadêmica, para aqueles que nos assistem. Eles estruturaram em 3 eixos de gestão e resultados. Então, eles acreditam que o melhoramento da gestão com ferramentas de avaliação, de controle, e esses resultados podem alavancar, né, o programa. Articulação e fortalecimento das redes, há aqui não só a conversa entre os entes federados, as instituições, mas há também um fortalecimento. Esse fortalecimento se traduz em mais recursos, aporte de recursos no programa, para que possa fortalecer a oferta, né? Esses ofertantes possam aumentar o número de matrículas para o público-alvo, que são os jovens e adultos que queiram ingressar na educação profissional. E um outro eixo muito interessante é o eixo de inovação e empreendedorismo, colocando a cultura de inovação e empreendedorismo nas instituições de ensino profissional, né? Levando a produzir inovações, seja de serviço, inovações de produtos, inovações de processos, e o empreendedorismo, estimulando os jovens desde cedo a questão do empreendedorismo, né? Por fim, eu concluo aqui o meu vídeo pontuando algumas impressões desse programa, né, que eu acredito que pode contribuir para alavancar a educação profissional, né? Eles apresentam uma proposta organizacional para um conjunto de ações e fortalecimentos, né, em apoio às instituições. E o desafio dessa nova política é garantir, né, também recursos suficientes para o fomento das instituições. Mas percebi que não há, né, pelo menos na pesquisa que eu fiz e principalmente na conversa que tive com alguns reitores, né, eu conversei com 5 reitores de cada região do país, e eles todos foram unânimes em dizer que não há garantia de recursos, os recursos eles foram pactuados, mas ainda as liberações para o fortalecimento, né, que é dos eixos dessa política, os recursos ainda não foram disponibilizados ou foram disponibilizados ainda não um valor suficiente para dar andamento a essa política. Por fim, eu vejo que e não vi aqui mecanismo ou sistemas que visem fazer uma avaliação, um controle dessa política pública, né? Ou seja, eles colocaram a política, fizeram a construção, mas ainda não há mecanismo para uma avaliação, um controle dessa política. Eu perguntei aos reitores sobre como vai ser o controle, a avaliação, se há algo sistematizado para isso. Eles falaram que não conhecem ou ainda está conversando com o Ministério sobre avaliação e controle da política pública, né? Então, acho que é isso. O trabalho foi entregue ao professor Amarildo e foi muito bom e muito interessante, um aprendizado muito bom fazer esse laboratório. Creio que há bastante ainda, né, a aprender. Certamente o professor Amarildo irá nos orientar, e encerro aqui a minha apresentação agradecendo a todos que assistiram aqui e me acompanharam. Um grande abraço a todos.